Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, vamos dar continuidade aí. A gente estudou na semana passada um pouco sobre os modelos atômicos de Rutherford e depois o modelo de Rutherford-Bohr, né, que é chamado assim porque os dois elaboraram, né? Niels Bohr foi aluno de Rutherford. E eu queria ressaltar um pouco um conceito que a gente conversou semana passada, mas eu achei esse esquema na apostila de vocês e acho que ele é bem didático e eu queria conversar um pouco mais, né? Que é sobre o processo de ionização. Então, o que é ionização? Primeiro, a gente tem que lembrar de duas coisas muito importantes. Átomos são sempre neutros. Então, o que isso significa? Que eles têm a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Quem se movimenta no átomo, nas ligações químicas, são os elétrons. Então, um átomo pode ganhar ou receber elétrons. Se ele ganha ou perde elétrons, ele se chama íon, não mais átomo, certo? Então, aqui, ó, a gente tem a representação do átomo de lítio, aqui está o núcleo dele, e ao redor do núcleo estão girando 3 elétrons, tá? Então, o que está acontecendo? O lítio vai perder esse último elétron. Lembra, o último elétron, ele é o mais energético, ele é o que tem uma facilidade maior de ser retirado do átomo, justamente porque ele é menos atraído pelo núcleo, porque ele está mais distante. Então, o que vai acontecer? Quando o lítio perder esse elétron, ele vai ter uma quantidade de cargas positivas maior do que ele tem de cargas negativas. Então, a gente representa isso assim, ó, íon lítio mais, porque ele vai ter uma carga positiva a mais, porque ele perdeu uma carga negativa. Então, aqui no início, ó, ele tinha 3 elétrons e 3 prótons. Né? Vamos imaginar que essas bolinhas azuis são os nêutrons, né, que compõem o átomo e o núcleo do átomo, e as bolinhas vermelhas sejam os prótons, tá? Então, aqui no final ele tem 2 elétrons, que são as bolinhas amarelas, e ficou com 3 prótons, ou seja, ele tem uma carga positiva a mais. A gente chama ele então de lítio mais ou 1 mais. Tá? O nome do íon positivo é cátion, ou seja, quando ele perde elétron ou ganha, ele se chama íon. Se ele perde elétron, o íon positivo se chama cátion. E aqui uma outra situação, né, com um átomo de flúor. O átomo de flúor aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elétrons na última, 9 elétrons ao total, desculpa, e 7 na última camada. E aí, o que vai acontecer? O átomo de flúor, ele vai ganhar um elétron, tá vendo? Ó, o átomo de flúor recebe um elétron. Esse elétron vai ficar aqui na última camada dele, né? Quando ele recebe um elétron, o que vai acontecer? A mesma quantidade, até então, antes dele receber esse elétron, ele tinha a mesma quantidade de cargas positivas que ele tinha de cargas negativas, certo? Ó, 9 elétrons, 9 prótons. Quando ele recebe esse elétron, ele passa a ter 10 elétrons. Então, ele tem mais cargas negativas do que positivas. Ele continua com os 9 prótons, porque o próton não se movimenta quando a gente está falando de ligações químicas, e fica com 10 elétrons. Então, ele tem uma carga negativa a mais. A gente representa isso, ó, através desse sinal de negativo aqui em cima. Se ele é um íon negativo, ou seja, se ele ganhou carga negativa, ganhou elétrons, a gente chama de ânion. Certo? Então, a ionização é isso, pessoal. Agora, o que a gente vai conversar um pouco? Vamos observar que esse é o nosso último modelo atômico, né? Aqui no centro, inclusive esse pode ser o átomo de lítio, né? Porque tem 3 elétrons aqui, ou ele pode ser um íon também, a gente não sabe.
né? Porque é uma representação genérica. Mas, ó, o que eu quero focar? Aqui no centro, que é o núcleo do átomo, né? Eu tenho nêutrons, que são cargas neutras, né? Elas não têm carga elétrica, não tem uma carga específica, por isso são chamadas de nêutrons. E os prótons, que são cargas elétricas positivas, são carregadas positivamente, tá? Então, no centro, nêutrons e prótons. Girando ao redor desse núcleo, tá aqui, nós temos os elétrons, né? Isso aqui pode ser chamado de eletrosfera, né? Que é esse local, ou orbital, né? Que é o local, a probabilidade, o local de probabilidade de encontrar um elétron. Quanto mais próximo ao núcleo o elétron estiver, mais é atraído. Lembra, carga positiva atrai carga negativa. Carga positiva repele carga positiva. Resumindo, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Quanto mais próximo o elétron está do núcleo, com mais intensidade o núcleo vai atrair ele. Quanto mais longe ele está do núcleo, com menos intensidade o elétron vai ser atraído por ele. Então, por isso que o último elétron da última camada, a gente diz que ele é o mais reagente, mais reativo, tá? Porque ele é mais fácil de se movimentar, porque ele está sendo menos atraído pelo núcleo. Então, de modelo atômico, por enquanto, é isso. Agora a gente vai relembrar um pouco. Eu sei que lá no começo do ano a gente falou sobre isso, só que agora a gente vai falar um pouco mais, né? Essa equaçãozinha que nos diz que A, que é o número de massa de um elemento químico, vai ser igual a Z, que é o número atômico. Aí vocês têm que lembrar dessa informação, que é muito importante, é bom memorizar, que o número atômico é igual ao número de prótons, que são as cargas positivas. Então, o número de massa vai ser igual ao número de prótons, ou número atômico, mais o número de nêutrons, certo? Então, vocês podem ver que o número de massa de um elemento químico é quase que todo seu núcleo. Basicamente, são as partículas que estão lá no núcleo, certo? E como que eu verifico essa informação? Aonde que eu acho? Lá na tabela periódica, normalmente, a tabela vai precisar ter uma legenda, tá? E essas são as informações mais comuns de se encontrar numa tabela periódica normal. A distribuição eletrônica a gente vai falar em breve, provavelmente semana que vem. Número atômico, que vai ser o número de prótons, que é representado pela letra Z. Quando eu estou falando de número atômico, é representado pela letra Z. Quando eu estou falando de prótons, eu posso usar a letra P. E o número de massa, aqui embaixo. No caso do ferro, 55,8, a gente pode arredondar para 56, dependendo da precisão. Se eu não preciso de muito rigor na medida, eu posso facilmente arredondar, não tem problema. Então, aproximadamente 56. E o símbolo do elemento, né? O nome e o símbolo. Normalmente, as informações vão estar sempre dispostas na tabela periódica assim. Via de regra, sempre vai ter uma legenda indicando o que são esses valores que estão dispostos aí, tá? Para fazer o cálculo é muito simples, né? Vamos calcular o número de nêutrons do ferro, que foi esse símbolo, que é esse elemento aqui do nosso exemplo. Então, eu sei que a massa do ferro vai ser aproximadamente 56. O número de prótons, que é igual ao número atômico, né? O Z, é 26, então é só substituir aqui na fórmula. Então, vou ficar com 56 igual a 26 mais N. Como é N que eu quero encontrar, eu vou isolar N em um dos lados da equação, né, para eu encontrar o valor dele. Então, vai ficar N igual a 56 menos 26, que dá 30. Então, eu sei que o ferro tem 30 nêutrons, certo? Então, é isso, pessoal. Por hoje era isto. Qualquer dúvida, me mandem e-mails e até mais. Tchau, tchau.